Oi, amigos, tá aí mais um vídeo rápido, dessa vez de regulação gênica, que foi o assunto que vocês mais pediram. Eu coloquei parte 1 porque talvez a gente volte a falar disso posteriormente, porque eu considero esse um dos assuntos mais complexos da genética, inclusive não tem, as informações ainda são um pouco obscuras, né, na literatura, mas vamos lá falar rapidamente do que é regulação gênica. A regulação gênica, ela está totalmente relacionada à expressão gênica, que foi exatamente o outro assunto também que a galera mais pediu. Regulação gênica nada mais é o quão um gene está sendo expresso ou se ele está silenciado, em que localização, como e por quê. Existem alguns níveis de regulação, não estão todos aí na tela, mas estão talvez os mais principais, que seria, a gente tem uma etapa, um ponto importante que seria a velocidade na tradução, né, o codon usage, ou seja, a gente sabe que mesmo que existam mais de um códon para o mesmo aminoácido, alguns códons são mais eficazes em recrutar o RNA transportador. Então, tem também elementos regulatórios, enhancers, tem o splicing, as formas de splicing também interferem na regulação de um gene, tem os transposons, tem o RNA de interferência, tem o link RNA, que são RNAs longos, não codificantes, mas que trabalham na regulação gênica. Tem as TADs e as LADs também, como nessa imagem aqui do lado direito, que é uma conformação de TAD, que é uma conformação tridimensional. Então, um outro ponto também importante é a própria epigenética, né, que são modificações que a gente tem aí na cromatina, não propriamente nas sequências de DNA, mas na cromatina como um todo. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, do lado esquerdo a gente tem exemplos de regiões silenciadas e do lado direito exemplos de região sendo expressas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em cima, regiões metiladas pode ocasionar no silenciamento de um gene. Não obrigatoriamente, porque a gente sabe que às vezes a metilação, ela ocasiona na transcrição desse gene, na expressão desse gene. Aqui embaixo também a gente tem regiões mais fechadas, a gente sabe que está mais relacionado também à regulação sendo silenciada, né? Genes silenciados, pois a polimerase não vai poder adentrar essa região e fazer a transcrição. Determinadas estonas também com metilação, dependendo da posição, pode ocasionar no silenciamento ou então na transcrição do gene. Regiões, de um modo geral, mais fechadas, tem também uma dificuldade maior em serem transcritas, né? E a gente tem também aqui um exemplo de heterocromatina, né, e eucromatina. Essa região mais interna seria a eucromatina, que é mais aberta, é mais central e permite mais a expressão de genes. Além disso, a gente tem os enhancers, né? Enhancers são sequências de nucleotídeos, não são proteínas, são sequências de nucleotídeos que recrutam proteínas que ajudam a recrutar a polimerase para a transcrição de um gene. Porque a gente sabe que a polimerase ela não chega por conta própria na região que ela tem que realizar a transcrição. Ela precisa de fatores de transcrição que estejam próximos a ela, e o enhancer ajuda a recrutar esses fatores de transcrição que são proteínas. E aí a polimerase se aproxima desses fatores de transcrição, e essa região como um todo, ela vai mudar sua conformação na cromatina e vai se aproximar do gene que precisa ser transcrito, formando essa figura aqui, né? E aí todo esse grupo de proteínas vão ajudar a polimerase na transcrição desse gene, que vai ser consequentemente expresso. Então, o enhancer é um ponto extremamente importante. De uma maneira rápida também, não vou detalhar muito. Como eu falei no início, a gente tem as formas de splicing, né? Splicing, para quem não está lembrado lá de transcrição, né? O splicing é a retenção de exons. Aqui a gente tem os quadradinhos coloridos, são exons. Essas regiões centrais pretas são introns. Então, a forma como esses exons são restritos, né, na molécula de RNA mensageiro, para depois se transformar em proteínas, também vai estar relacionado com a regulação gênica. Então, pessoal, de um modo rápido, é mais ou menos isso, mas regulação gênica é extremamente complexo. Talvez eu volte a fazer outros vídeos menores, ou até um vídeo longo, que eu acho que valeria muito a pena, falando desse assunto que não é nada fácil. Mas, de um modo geral, regulação gênica é isso, e é um ponto totalmente atrelado à expressão gênica, que depois eu vou fazer um vídeo específico de expressão gênica, mas é basicamente isso aí, tá bom? Obrigada!